Hoje eu estou aqui nesse cenário diferente para mostrar para vocês quais foram as minhas leituras no mês de abril. Olá a todos, eu sou o Carlos, você está no canal Livros e E-Books. Sejam todos muito bem-vindos. E se você estiver chegando agora, eu deixo o convite para conhecer o conteúdo já publicado e assinar o canal, ativando o sininho para receber em primeira mão as notificações dos novos vídeos. E todo início de mês eu trago o vídeo mostrando as minhas leituras concluídas no mês anterior, porque assim eu tenho a oportunidade de falar de todas as obras que eu li, já que nem todas têm um vídeo exclusivo, porque eu priorizo sempre as obras menos conhecidas e das quais pouca gente fala aqui no YouTube. E os livros que tiverem vídeo exclusivo estarão linkados nos cards e na caixa de descrição. E se vocês se interessarem em algum deles e quiserem adquirir, o link para compra na Amazon também estará disponível e fazendo a compra por esses links eu recebo uma pequena comissão, que é integralmente repassada por uma instituição de assistência social. E eu sei que vocês gostam quando eu faço vídeo aqui com as plantas da esposa ao fundo e pedem, que eu faça mais. O problema é que geralmente eu gravo meus vídeos à noite e aqui não tem iluminação suficiente. E também por conta do barulho, tanto da rua como porque aqui na minha região venta demais e o som normalmente fica horrível. Então se tiver alguma interferência aí de barulho, vocês por favor relevem, ok? E dados os recados, vamos aos livros. E eu vou começar com um livro que quem acompanha o canal já não aguenta mais me ouvir falar dele, nas leituras mensais, mas eu acho que é a última vez porque eu finalmente terminei essa leitura. É O Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder, que foi uma leitura conjunta com a minha esposa, no intuito de conhecermos um pouco da filosofia, um assunto no qual nós dois temos muito pouco conhecimento. E terminada a leitura, eu confesso que esse conhecimento não aumentou muita coisa não, porque apesar de ser um livro adorado por todo mundo, nós não gostamos dessa leitura. Para quem não conhece, trata-se de uma história da filosofia destinada aos jovens e, para isso, ela foi inserida em uma trama fictícia de uma menina de 14 anos que passa a receber lições de filosofia de um misterioso professor. A parte filosófica propriamente dita, mostrando as principais escolas desde a antiguidade, seus grandes nomes, as linhas de pensamento de cada um, é bastante interessante e consegue dar essa noção para quem é totalmente leigo no assunto. Mas mesmo sendo apenas uma introdução, é muita informação para guardar, então não dá para reter muita coisa. Como o próprio professor da história diz, é necessário ler algumas vezes para reter o aprendizado, e isso é uma coisa que nós não pretendemos fazer, pelo menos não a curto prazo. O problema aqui foi a trama fictícia, é bobinha, mal construída, especialmente no final, que nós achamos simplesmente ridículo. Isso sem falar na protagonista, que como quase toda adolescente, se acha que é a rainha da cocada preta e beira o insuportável. Enfim, valeu conhecer essa obra tão afamada, mas que no fim não trouxe tantos benefícios assim. Eu estou acompanhando o projeto de leitura do canal Resenha Sem Sentido, da Janaína Rocha, que está promovendo a leitura coletiva de Machado de Assis no decorrer de todo esse ano, um livro por mês. E quem ainda não conhece o canal dela, dê uma olhada porque tem um conteúdo muito legal e o link, como sempre, estará na caixa de descrição aí embaixo. Em março, nós lemos A Mão e a Luva e eu fiquei bastante surpreso com aquele livro, porque até então eu não tinha lido nada da chamada fase romântica do Machado, e gostei bastante. Então eu peguei Helena, que foi o livro desse mês, que é bem mais afamado que o outro, Eu peguei então com grande expectativa e acabei me frustrando um pouco. É a história de uma moça, fruto de um relacionamento extraconjugal, e que até então viveu em um orfanato. E com a morte do pai, como último pedido do falecido, é levada para viver com a família. Não que seja um livro ruim, a história é boa, a narrativa do Machado sempre perfeita, mas é um livro certinho demais, dentro dos preceitos do romantismo. Então, segredos de família, sofrimento exagerado por amor, os personagens perfeitos demais,
final extremamente moralista, tudo isso está aqui. O problema para mim é que o Machado abandonou as suas observações aguçadas para focar na trama. E ele reconhecidamente não era um bom contador de histórias, né? O seu talento maior estava na narrativa. A sua genialidade estava justamente nessa observação precisa que ele fazia da sociedade e depois escancarava com aquela ironia que só ele sabia fazer, mas da qual aqui ele abriu mão. É um livro excelente se for comparado com outros do romantismo, mas é visivelmente inferior dentro da obra do Machado. O próximo livro é um daqueles clássicos dos clássicos, famoso desde sempre, né? Reconhecidamente importante, mas que mete medo em muita gente. É Os Contos da Cantuária ou Os Contos de Canterbury, do Geoffrey Chaucer. E eu também sempre tive um pouco de receio de ler essa obra, principalmente porque eu imaginava como um grande poema erótico, satírico, de difícil compreensão. Mas eu acabei me deparando com uma obra satírica, sim, em sua maior parte, mas engraçadíssima, de fácil leitura e que, como nenhuma outra, nos dá um panorama inigualável da sociedade medieval inglesa, com suas classes, profissões e características como linguagem, costumes, questões religiosas, através de um grupo de peregrinos relatando histórias e vivências típicas do seu cotidiano enquanto participam de uma peregrinação ao santuário de São Thomas Becket. Então são contos de traição, de trapaça, de cunho moral, religioso, enfim, tem para todos os gostos. Infelizmente é uma obra inacabada, mas é um livro delicioso de ler e que mostra toda a erudição do Chaucer, principalmente a sua extrema capacidade literária, porque ele consegue colocar histórias, tantas histórias com temáticas bem diferentes e com formas e linguagens também característicos de cada viajante, e tudo isso em forma de poema. São 25 contos, nem todos igualmente bons, mas 2 deles merecem destaque, o do Vendedor de Indulgências e da Mulher de Bath, além do prólogo, que por si só já é uma leitura indispensável, porque nele o Chaucer apresenta com muita ironia cada um dos personagens e nos dá uma verdadeira aula sobre como era constituída a sociedade medieval. É uma obra inigualável, desde já uma das minhas melhores leituras do ano. Esse com certeza terá um vídeo exclusivo, fiquem de olho aí no canal. O próximo foi mais um clássico nacional, mais uma grande obra do Érico Veríssimo, e curiosamente um dos seus filhos menos amados pelo próprio escritor, mas um dos favoritos pelo público leitor, Olhai os Lírios do Campo. Foi também uma leitura conjunta, dessa vez com a Ledocena, do canal Portão Literário, e resolvemos fazer essa leitura depois que lemos A Cidadela, do A.J. Cronin, que algumas pessoas dizem que seriam obras semelhantes. Eu não achei nada de semelhante, exceto o fato de que as 2 obras são protagonizadas por médicos em busca de sucesso profissional e ascensão social. Mas no restante, cenário, época, motivações, desenvolvimento dos personagens e da história, narrativa, tudo é absolutamente diferente. E o livro conta a história do Eugênio, que é um médico de origem muito humilde, que vê na profissão a possibilidade de fugir do seu passado pobre e se livrar do enorme complexo de inferioridade que ele tem. E na faculdade ele conhece a Olívia, que fará com que ele, com o passar do tempo, vá aprendendo a ver a vida com outros olhos. Embora seja um livro nitidamente inferior a outros livros do autor, mesmo assim ele já traz muito do que o Érico colocaria em suas obras posteriores. Personagens marcantes, fortes, atormentados pelos dilemas da vida e imersos, claro, nos acontecimentos sociais e históricos do seu período. Inclusive, em alguns diálogos mais filosóficos, aqui entre o Eugênio e um outro médico mais velho, o livro me lembrou bastante os diálogos entre o Floriano e o Tio Bicho, lá em O Arquipélago, no Tempo e o Vento. É um livro sensível, com muita coisa
para refletir, né? Então, temos aí ética, família, preconceito de raça e classe, ganância, aborto, religião, extremismo político e muitos outros assuntos sempre atuais. Para concluir, mais um clássico, daqueles que todo mundo já ouviu falar, mas que quase ninguém leu. Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. É uma das mais famosas peças teatrais francesas, escrita no século XIX, mas que se passa entre 1640 e 1655. É a história de amor de um soldado e poeta que tem uma peculiaridade. Ele tem um nariz enorme e, por isso, ele não admite nenhuma menção a algo que lembre nariz em sua presença. Ele é apaixonado por sua prima, Roxane, mas acha que não tem nenhuma chance com ela por causa do nariz. Então mantém o seu amor em segredo. Um dia a Roxane diz a ele que está apaixonado por Cristiano, que é um amigo do Cyrano, e o Cristiano também confessa ao amigo, né, o seu amor pela Roxane, mas diz que não tem coragem de se declarar porque é muito ruim com as palavras. Então, num gesto de desprendimento, o Cyrano diz ao Cristiano que ele então escreverá as cartas de amor para Roxane, se passando pelo próprio Cristiano, para que a Roxane se apaixone por ele. Logicamente, isso não dará muito certo, né? Trará muita confusão aí no desenrolar da história. E apesar desse tema romântico, e claro, como toda obra romântica tem aquela tendência trágica, é uma peça muito engraçada, tem cenas aqui hilariantes, em especial uma que o Cyrano imita as pessoas que debocham do seu nariz. Tem também um pouco de aventura, tensão, tem uma cena de batalha em que os soldados estão sem provisões, passando fome. Enfim, é uma obra que vale muito a pena dar uma conferida. Recentemente foi lançada uma versão cinematográfica que, apesar de ser deslumbrante no visual, sinceramente, a minha dica é que vocês passem longe. É mais um daqueles filmes atuais que, em nome do politicamente correto, desvirtuam totalmente a história original. Se quiserem ver uma adaptação, escolha a de 1990, com o Gerard Depardieu no papel título. Mas eu recomendo mesmo, claro, a leitura da peça original. E esses foram os livros que eu li no mês de abril. E agora vocês contem aí nos comentários o que foi que vocês leram, se já conhecem alguma dessas obras, se ficaram interessados em conhecer. Enfim, vamos conversar um pouco, que essa é a melhor parte de compartilharmos as nossas leituras. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.